Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho. Gratidão a Deus, gratidão a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos através desse abençoado canal que nos proporciona este aproximamento através dos nossos melhores sentimentos, dos nossos melhores pensamentos, entrelaçados pela vontade de aprender, pela vontade de nos tornarmos seres cada dia melhores. E também vamos agradecer, por mais uma semana. A semana está chegando ao fim. E se analisarmos com ela, quantos aprendizados, não é? Não é verdade? Então, gratidão a Deus e a Jesus por esta semana abençoada que nós tivemos. E para dar início, então, ao nosso Evangelho, convido a todos para, neste instante, fazermos a prece da fraternidade. Nosso divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja. E a leitura de hoje tem como título A Exemplo de Cristo. É de Emmanuel e foi retirada do livro Fonte Viva. Esta leitura, ela é uma leitura da nossa querida Meire, A Meire que fazia, para quem está nos assistindo através desse canal e não a conheceu, a Meire, ela era a nossa irmãzinha lá da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, e ela era responsável pela leitura do Evangelho nos dias de trabalhos da casa. E ela nos legou ela nos legou as lições que ela preparou, durante a sua trajetória aqui na Terra, lá na Casa Espírita. Hoje ela encontra-se no plano espiritual e que Deus e Jesus ilumine cada vez mais a sua caminhada na pátria, agora, na pátria espiritual, desejando a ela muita felicidade. E essa leitura, ela é do ano de 2002. Então vamos ver o que ela nos traz para a nossa reflexão. Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-se para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente.
Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se acima de tudo em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida, em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. E agora ela traz uma explicação. A exemplo do Cristo, meus irmãos, ampara e abençoa a tantos que o procuram. Estenda as mãos para os desvalidos da sorte, mitiga as dores daqueles corroídos pelo remorso, usa de bondade e ternura para com os desamparados. Estimula o trabalho edificante àqueles que vivem despreocupados com o futuro do próximo. Estimula a muitos a usar da prece como um bálsamo para os seus sofrimentos, pois apesar dela não imunizar o homem contra os efeitos do karma em ação, ela fortifica o espírito para suportar os embates da vida. Não venha nunca a apontar ou enumerar os erros do próximo, pois Jesus, Espírito puro e excelso, nunca fez distinção de pessoas. Conviveu com todos, sem contudo se emacular ou apontar os defeitos alheios. Ao contrário, mostrou-se calmo, pacífico, manso e tolerante com os pecadores. Jesus, meus irmãos, sempre foi a personificação da humildade. E a sua doutrina prega a humildade de coração. O tomemos como modelo para o nosso labor diário, evitando sempre fazer julgamento precipitado ou errôneo sobre as pessoas. Todos temos o nosso livre-arbítrio de fazer tudo o que queremos, só que somos responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas palavras e pelo nosso julgamento ao próximo. Se não podemos ajudá-los, deixemos que as encarnações se incumbam de mudá-los, assim como também fomos e estamos sendo moldados nessas várias etapas da vida. Ser digno de Jesus, portanto, é saber superar todos os obstáculos que se nos apresentarem contra nosso desejo de espiritualização. Sei que para chegarmos a ser um espírito compreensivo, tolerante e bondoso, falta muito ainda, meus irmãos, mas aos poucos, caindo e levantando, errando e aprendendo, vamos adquirindo a paciência e humildade necessária a todo ser em evolução. E que Deus e Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. E então, com os nossos pensamentos,
né, após essa leitura edificante e bastante reflexiva em relação às nossas atitudes referente ao próximo, né, na questão do julgar, vamos serenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, vamos nos envolvendo na paz do Cristo e assim direcionando os nossos melhores sentimentos ao nosso querido e amado planeta Terra, pelos enfermos do corpo e da alma, pela união e reajuste familiar, pelos trabalhadores e por aqueles que encontram-se desempregados, por nossos irmãos que vivem pelas ruas, pelos governantes de todas as nações, por aqueles que habitam orfanatos, asilos, que encontram-se encarcerados, pela solidariedade e respeito entre as pessoas, por aqueles que estão retornando à pátria espiritual e, com a permissão de Deus e de Jesus, por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças necessárias e a resignação e compreensão para aceitarmos o que não podemos modificar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então, agora, para encerrarmos o nosso evangelho de hoje, fazer a oração de Bezerra de Menezes, com muito amor, né, uma oração de cura, e logo após a oração que o nosso querido Mestre nos ensinou. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Fazei o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, agora e para sempre. Graças a Deus. E que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Fiquem todos com as bênçãos de Deus e de Jesus. Vamos agradecer, né, a espiritualidade amiga, que cuida de nós com tanto carinho, com tanto amor, né, com tanta dedicação, nos intuindo para que possamos buscar os melhores caminhos, né? E agora sim, fiquem todos com as bênçãos de Deus e de Jesus. Um grande abraço a todos, tenham um excelente final de semana, um excelente começo de semana e que possamos nos encontrar no próximo Evangelho.